Essa questão da sua vivência em países fora da Europa, Estados Unidos, esses países, Egito, Trinidad e Tobago, Moçambique, Peru e outros lugares, você já foi em vários lugares. Como é que tem sido para você isso aí? Isso tem três... Em que medida isso mexe com sua cabeça, com sua profissão, suas profissões, sua maneira de ser, sua abertura para o mundo? Você é um homem globalizado. Não é? Isso me ajuda bastante. Da palavra. Isso me ajuda bastante a pensar e a entender as pessoas, o mundo, as culturas. Mas deixa eu lhe explicar. Eu, na década de 90, trabalhava na Odebrecht. E num determinado momento, a Odebrecht abriu um escritório em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. E eles precisavam levar engenheiro que tivesse familiaridade com a língua inglesa. Óbvio, né? Porque não vai mandar para lá um cara que não saiba falar inglês. E eu era solteiro, quer dizer, mais fácil, né, de acomodar a mudança, esse tipo de coisa. Sabia falar inglês, eu fui. Fiquei quase 4 anos lá nos Estados Unidos fazendo licitações, depois fazendo obras. E depois, ainda pela Odebrecht, eu fui trabalhar na África do Sul, fui fazer um túnel. Fiquei rapidamente em Moçambique, fazendo um serviço específico. Fui para o Peru. No começo eu fiquei na sede, depois nós ganhamos uma licitação, que era um serviço um sistema de abastecimento de água, de captação de água na Cordilheira dos Andes, num lugar bastante assim inóspito. E depois eu voltei para o Brasil e alguns anos depois eu retomei essa carreira internacional, indo, aí já casado, para o Egito. Desses países todos por onde eu tinha andado, era o mais diferente do Brasil. Porque se você olhar o Peru é diferente, mas não tanto. Se você olhar a África do Sul é diferente, mas não tanto. Os Estados Unidos é menos diferente. Agora lá no Egito, bastante diferente. E eu com minha esposa. Então eu fui na frente, fui fazer um estudo, que era o Rodoanel do Cairo. E aí é outra língua, é outra religião, é outra cultura. Mas eu sempre... eu tenho um provérbio que é assim: em Roma como os romanos. Então eu digo o seguinte: quando eu vou para um lugar desses, eu preciso me abrir à cultura local. Eu não consigo liderar uma pessoa, um projeto, raciocinando como um brasileiro em Salvador. Eu tenho que raciocinar como um cairota no Cairo, como um nativo. Porque isso diminui o gap entre mim e os meus liderados, meus colegas, meus clientes, meus fornecedores, o que for. Então, nesses lugares todos eu procurava aprender o idioma, eu lia a história do país, eu lia autores do local, eu comprava livros de engenharia de autores locais, eu procurava me imiscuir bem nessas culturas. E essa foi, então, a minha primeira etapa dessa minha experiência internacional, que era Aldo, engenheiro de construtora. Depois que eu abri a minha consultoria, foi em 2011, acho que foi 2011, de lá para cá, entrou em cena o Aldo consultor. Então, eu fiz trabalho em Trinidad e Tobago, fiz trabalho na Costa Rica, fiz trabalho na República Dominicana. Esses aí era o Aldo consultor. Então, as construtoras me contratavam para resolver algum problema, replanejar a obra, ver como fazer uma reivindicação por um serviço que não estava previsto, precisou ser feito, tinha que calcular o custo daquele adicional, etc. E aí, em 2014, um colega engenheiro de Belo Horizonte... Só um adendozinho antes de você continuar. Por que Caribe? Como é que você foi parar no... Porque esses países porque estão lá no Caribe. O meu primeiro cliente foi a OAS. E a OAS tinha uma obra na Costa Rica. Foi a primeira... Não, a primeira foi Trinidad e Tobago, esse país que você leu. Que é uma ilha ali no Caribe. A OAS tinha um grande projeto de estrada. E aí, como eu conheço, tenho conexões
com a OAS eles me ligaram. E aí eu fui para lá. Trinidad e Tobago é um país de língua inglesa. A Costa Rica de língua espanhola. Aí eles gostaram do meu trabalho, um outro gerente me levou para fazer o trabalho lá. Na República Dominicana já foi por outra via. Foi um ex-colega da Odebrecht, que na época da Lava Jato saiu e foi trabalhar numa outra empresa lá da República Dominicana, que era onde ele estava trabalhando pela Odebrecht. Ele mudou de empresa e um dia me ligou e me contratou para esse serviço. Então, é assim. Porque esse trabalho de consultor não é um trabalho de propaganda na internet, propaganda na sinaleira. Não funciona. Esse é um trabalho que, como envolve confiança, é de boca a boca. O trabalho do consultor se expande assim. É através de um colega que indica, uma empresa que recomenda, entendeu? E aí, esse trabalho de consultor, em 2014, um colega engenheiro assumiu a diretoria de uma agência da ONU. É uma agência que se chama UNOPS, é United Nations Office for Projects and Services. É como se fosse a Secretaria de Obras da ONU. Então, o propósito dessa agência é ajudar Unicef, Unesco, OMS, FAO, aquelas agências todas, no que diz respeito à engenharia. Então, vou dar um exemplo. A Unicef recebe um dinheiro para fazer uma maternidade no Haiti. Estou criando aqui. Você viu o que eu ia falar do Haiti. Quem é que vai lá no Haiti fazer o projeto dessa maternidade? É a Unicef? Não. É essa co-irmã, chamada UNOPS. Então, a Unicef chama a UNOPS e diz, eu preciso que você me ajude a contratar e a orçar e a acompanhar e a fiscalizar a concepção do projeto e a contratação das obras lá dessa maternidade. Um exemplo. E esse organismo, essa agência da ONU, chamada UNOPS, cresceu tanto que ela não atende somente as outras empresas do sistema ONU. Ela atende o Banco Mundial, ela atende governos, ela atende outros organismos assim. E em 2014, esse meu colega foi assumir lá uma diretoria, a sede fica na Dinamarca, mas o trabalho é pelo mundo todo. E aí ele disse, olha, tem uma vaga aqui, não é para funcionário, é para consultor. Você passa por um processo seletivo para você ter o vínculo de consultor. Você só recebe se for requisitado para fazer um serviço. Se não for requisitado, não tem pagamento. Ok? Você fica numa prateleira. Essa foi como ele me explicou. Você quer ficar aqui na prateleira? Eu digo, quero. E de lá para cá, de 14 para cá, praticamente todos os anos, eu fui para algum lugar fazer algum serviço. Então, exemplo. Em 2016, eu fui para a Zâmbia. A Zâmbia tinha recebido um dinheiro do governo americano para fazer saneamento dos arredores da capital. A capital se chama Lusaka, tem um centro bonitinho, mas os arredores da cidade é um miserê total. Mulheres andando 3 quilômetros para pegar um botijão de água e voltar. Ela dando a mão ao menino, outro menino aqui naquele pano, envolvido, o marido na agricultura ou trabalhando na construção civil, sei lá o quê, ou desempregado, e a mulher nesse negócio, um país bastante pobre, e recebeu esse dinheiro. Só que esse país nunca gerenciou um projeto tão grande. Então, esse organismo da ONU foi lá ajudar a organizar a gestão desse empreendimento, entendeu? E aí eu fui numa missão. Estou só batendo nisso aqui. Eu fui numa missão com outros colegas de outros países, fomos 2 ou 3 vezes, e aí a gente vai fazendo implantação, monitoramento, vai fazendo isso aí. Aí eu já fui também para o Benin, já fui para Costa do Marfim, que foi o último que eu fui, e fui para o Paquistão, fui para o Panamá, deve ter tido algum país aí que eu me esqueci agora. E fui para o Paquistão, que foi assim, como engenheiro, a maior experiência que eu tive. Porque eu pensei assim, me ligam da Dinamarca, Aldo,
Você pode olhar um projeto nosso no Paquistão. Eu digo, pô, você foi ligar para um cara do Brasil para atravessar o mundo e ir no Paquistão. E eles disseram, não tem um engenheiro lá no Paquistão? Vocês têm gente do mundo todo aí, não tem um cara lá da região. Da região, ali mais próximo. Ele disse, pô, eu tô com um problema, que é o seguinte. No norte do Paquistão, com dinheiro da ONU, foi construída há uns 10 anos umas pontes. Ponte pêncil. É aquela ponte que tem um... Vai ser naquela de desenho animado que normalmente cai e o cara fica pendurado. É aquele tipo de ponte. Como tem em São Paulo, no litoral de São Paulo, ali na região de Santos. Tem a Ponte Pêncil lá. Tem Ponte Pêncil, você já conheceu, eles lá fizeram, mas não eram pontes para carro. Essas pontes lá são pontes mais singelas, passa pessoa, isso, rebanho de caprino e ovino e moto, mas não passa carro, até porque não tem largura para isso. E aí ele disse o seguinte, o camarada lá da Dinamarca, você precisa ir, porque essas pontes estão em estados variados de deterioração, por falta de manutenção, ou até por ataques. Aí eu já comecei a ficar meio assim, ataques. Ele disse, gente que dá pedrada, gente que... Até alguém que tentou passar com um carro e abalroou um pilar, alguma coisa assim. E eu digo, pô, mas precisa de um cara aqui do Brasil. Eu não sou expert em ponte pêncil. Ele disse, vá lá, porque o Ministério disse o seguinte, não foram estrangeiros que construíram isso, agora você tem que mandar seus estrangeiros para remediarem essas pontes. Bom, o fato eu fui. Aí cheguei lá, a capital do Paquistão se chama Islamabad. Eu cheguei, um carro me pegou no aeroporto e me levou. Eu achando que ia para um hotel, mas ele me levou para uma pousada. E eu disse, porra, por que aqui numa pousada? Eu normalmente fico num hotel. Aí eles disseram, não, porque o pessoal do sistema da ONU não fica em hotel. Porque hotel é mais visado para atentado. Porque a lógica é o seguinte, o cara que faz um atentado não quer matar um, ele quer matar 300, você concorda? Isso. Então ele não vem para uma pousada que tem 6 quartos, ele vai para o Hilton, para o Sheraton, para o, sei lá, para detonar e o cara virar a manchete mundial. Aí, pô, já comecei a ficar meio assim. E aí eu disse assim, essas pontes estão aqui no Vale do Swat. Aí ele me abriu um mapa, o engenheiro lá, o responsável local lá da UNOPS no Paquistão. Era uma moça, mas ela me passou para um engenheiro lá. E ele me mostrou no mapa, ele disse, elas estão aqui no norte do Paquistão, quase na fronteira com o Afeganistão. Você já ouviu falar de Malala? Malala Sim, é aquela menina que ganhou o prêmio Nobel. Ele disse, tiro na cabeça. Exato. É a terra dela. Sobreviveu. Eu digo, onde está o Talibã? Exatamente. Ali é o coração do Talibã. E eu fiz uma pergunta, mas o Talibã não foi derrotado? Ele disse, o Talibã está dormindo. Está hibernando. Está hibernando, exatamente. Está hibernando. Eu acho que foi até a expressão que ele deu. Hibernando. O Talibã está lá quietinho. E aí ele olhou e disse, mas com essa roupa ocidental não dá para a gente ir para aquela região. Tanto é que o Talibã retomou o poder. Agora, foi, exato. Os americanos saíram do país. Saíram, largaram na correria, coisa lá nas bases. E o Talibã retomou o controle do país. E aí eu fui lá, isso foi 2019, 18 ou 19. Aí o cara pegou e me levou lá no alfaiate e ele me disse assim, ele virou para o alfaiate e disse, eu quero uma roupa do povo tal, que é essa etnia dessa região. Aí o cara foi lá dentro, pegou um negócio, deu uns ajustes numa máquina de costura, me vestiu como um local, me botou lá uma alpercata para eu calçar. Aí você passou, e o negócio era o chapéu, o cara não tinha o chapéu da região. Aí tivemos que ir numa espécie de... Você deixou a barba crescer? Pois é. Tinha, né? Como minha barba é rala, eu não tinha muita barba, mas ele até disse, não tem como... os homens têm que usar, né? Todo mundo tem barba. Exatamente. E aí fomos num lugar lá na cidade para ele comprar um chapéu. Um chapéuzinho. Aí ele disse, esse é o chapéu local.
E aí me disse assim, se lhe perguntarem de onde você é, não responda que é americano, não responda que é canadense, não responda que é inglês. Você diz, por via das dúvidas, que você é italiano. Porque brasileiro ninguém vai saber o que é. Então diga que é italiano, porque italiano é simpático em qualquer lugar. Aí eu digo, tá bom, então você... Meu nome já é italiano, né? Aldo, pronto, Aldo italiano. E aí fomos para lá. Pô, eu fui tirar uma foto de uma mulher de burca. Porra, o engenheiro disse, rapaz, você é louco, não pode ficar tirando foto e tal. E aí fomos para essa região, uma região linda, linda. Se você tirar uma foto, você diz, é Alpes Suíços, lindo. Mas é uma região pobre, é uma região pastoril. As mulheres todas com burca, eu só conseguia ver crianças até, sei lá, 12 anos, 13 anos. Curiosamente, é uma região em que todos têm olhos verdes, cabelos lisos, e eles ficavam me olhando, né? Mas, como eu estava vestido, eles deviam dizer, não, deve ser um cara assim, com a tez um pouco mais clarinha. E o cara dizia, não fique conversando com locais, porque alguém depois pode achar que é algum tipo de... Mas com um carro blindado, com um caminhão do exército na frente, bom, os caras ficavam olhando e devem desconfiar que era alguma coisa. E aí fomos atrás dessas pontes lá, olhar. As placas de inauguração das pontes, todas eram crivadas de tiro. Eu digo, putz. E um dia, quando nós fomos sair, nós vimos 4 pessoas num carro, né? No carro da ONU e um carro da polícia. Eu não me lembro se é do exército ou da polícia, que ia na frente. Aí eu vi eles lá um pouco nervosos e o carro da... Eu vi, aí perguntei a esse engenheiro que falava inglês. O que aconteceu? Ele disse, é porque pegaram a conversa que pode ser de terrorista na área. Eu disse, valei-me Deus, e agora? Eles vão ficar aqui no hotel, a gente fica jogando baralho, tomando chá, eu lá me tremendo. Mas ele disse, rapaz, calma, ninguém quer pegar uma pessoa. Se for um ato terrorista, vai ser na capital, numa mesquita, no dia de sexta-feira, que é o dia em que todo mundo vai para a mesquita. O cara não quer matar um, ele vai gastar pólvora com isso? Aí me acalmou. Você, antes de ir para lá, você fez seguro de vida? Fiz. Inclusive, a ONU até me deu.